Então, essa diferença ela é muito pequena em relação à concentração de carboidratos e de proteínas pensando no indivíduo saudável. O que não justifica a troca de um suplemento de proteína pelo outro. Mas essa diferença é significativa para aquele paciente que tem intolerância à lactose. A gente vai começar falando sobre o whey protein concentrado, que talvez seja o mais utilizado, tudo bem? Qual é a definição de um whey protein concentrado? É aquele que na sua formulação tem de 30% a 80% de proteínas. Então, se tem um suplemento em pó lá na loja de produtos naturais, com a proteína do soro do leite, com whey protein, e esse produto tem de 30% a 80% de proteínas, ou seja, se em 100 gramas tem de 30 a 80 gramas de proteína, esse suplemento é considerado um whey protein concentrado, tudo bem? Mas isso não quer dizer que todos os whey proteins sejam bons. Nós precisamos conhecer quais são os melhores whey proteins, até para orientar o nosso paciente. E aqui está a definição que eu separei para vocês sobre o que é um bom whey protein. Um bom whey protein é aquele que tem de 70% a 80% de proteínas. Tudo bem? Lembrando, de 30% a 80% de proteínas em um produto já é considerado whey protein concentrado, mas aqueles whey proteins concentrados bons têm de 70% a 80% de proteínas. Ou seja, numa dose padrão de whey protein, que é ali em torno de 30 gramas, né? Normalmente no rótulo vem essa dose de 30 gramas, nós temos que encontrar de 21 a 24 gramas de proteínas para considerar esse whey protein um bom produto. Tá? De carboidratos vai variar de 2 a 5 gramas e gorduras de 1 a 2 gramas. Então, se você encontrar um whey protein com uma quantidade de carboidratos muito grande e uma quantidade de proteínas pequena, aquele whey protein não é tão bom assim. Então, eu separei aqui um exemplo. Eu dei uma busca aqui na internet justamente porque eu sei, acredito que vocês também já encontraram produtos de whey protein no mercado, de whey protein concentrado, que não são tão bons. E muitas vezes o nosso paciente ele compra aquele produto enganado, porque ele não tem aquele conhecimento. Então nós escolhermos, ajudarmos nossos pacientes a escolher esse suplemento é muito importante. Se possível, até fazer uma lista dos bons suplementos de whey protein concentrado para entregar para o nosso paciente. Porque realmente isso gera muita confusão. E se o seu paciente ele compra um whey protein de má qualidade, com alto teor de carboidrato e baixo teor de proteínas, isso vai comprometer o resultado dele, certo? Então vamos dar uma olhada nesse suplemento de whey protein aqui que eu separei pra gente. É um suplemento bem barato, né? Na internet você encontra ele por R$ 44,00 ali mais ou menos. E quando a gente compara com outros whey proteins, a gente vê que esse valor está abaixo da média. Então tem alguma coisa errada. E vamos ver aqui a dosagem dele. Ele está dizendo o seguinte no rótulo, que em 120 gramas de produto, nós temos 30 gramas de proteína. Então, para alcançar 30 gramas de proteína, precisa de 120 gramas de produto, o que já é uma quantidade muito grande. E quando a gente vê a quantidade de carboidratos, ele é muito maior do que de proteínas. Ou seja, o produto é vendido como um whey protein, mas na verdade ele tem um teor de carboidratos muito maior, né? É até um suplemento nutritivo, mas é um suplemento de carboidratos com proteína. Não é um suplemento de proteína, certo? Então a gente tem que ter essa atenção. E quando eu fiz a conta aqui, né, para saber quanto de proteínas tinha em 30 gramas de whey, que normalmente é a dose padrão, eu achei que é 7,5 gramas de proteínas. Ou seja, bem abaixo do que aquilo que a gente considera um bom whey protein, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas substâncias, com esses produtos que a gente encontra no mercado. Separei aqui também outro whey protein dessa mesma marca, mas com a embalagem muito parecida. Então isso realmente confunde nós nutricionistas e também, principalmente, né, os nossos pacientes. Dá uma olhada nesse outro whey protein da mesma marca, primeiramente, como que as embalagens são parecidas, né? Só que esse whey aqui já tem uma qualidade muito melhor. A gente começa olhando aqui o preço, que ele já é bem mais caro, né? Não chega a ser um whey protein caro, mas é mais caro do que o anterior. E quando a gente faz aqui o cálculo, né,
Inclusive, no rótulo já vem com a dose de 30 gramas, não foi necessário fazer a conversão. Mas em 30 gramas de whey, aqui a gente acha 21 gramas de proteína. Ou seja, nós já conseguimos considerar esse como um bom whey protein. Certo? Na quantidade de carboidratos, a gente vê também que tem menos de 5 gramas. Então a gente considera esse aqui como um bom whey protein. Mas o que eu queria destacar aqui é justamente isso. Como as embalagens são parecidas e como isso pode gerar confusão na cabeça do nosso paciente. Ou seja, muitas vezes esse paciente ele é tapeado porque ele não conhece, ele não sabe analisar o rótulo e, para ser sincero aqui, esse não é o dever dele, né? Nós que temos que orientá-los em relação a isso. Então a gente precisa conhecer esses rótulos e saber interpretar. Segundo whey protein que a gente encontra no mercado, que é o whey protein isolado. Né? E aqui também a gente encontra algumas jogadas de marketing, a gente vai falar sobre isso. Por definição, um whey protein isolado é aquele que tem de 80% a 90% de proteínas. Ou seja, em uma dose de 30 gramas, nós temos que encontrar de 24 a 27 gramas de proteínas e de 0,5 a 1,5 gramas de carboidratos. O que a gente precisa saber sobre esse modelo de whey protein? Ele não é zero carboidratos, mas ele tem menos carboidratos que o concentrado. Qual é a vantagem disso? Qual é a aplicabilidade desse whey protein? Por ele ter menos carboidratos, e nós estamos falando sobre um produto lácteo, ele vai ter menos lactose. E isso pode ser uma vantagem para aquele nosso paciente que é intolerante. Não é isso? Na verdade, pode ser, né, no caso, dele nem ser intolerante, mas não se sentir bem. Então, a principal aplicabilidade do whey protein isolado é essa. Pacientes que sentem desconfortos com o consumo da lactose. Uma atenção que a gente precisa ter. Esse whey protein isolado pode ou não ser zero lactose. Ele pode ter uma concentração menor de lactose e não ser zero. Ou ele pode ser zero lactose de fato. Se ele for zero lactose, isso vai estar estampado no rótulo. Então, se você está atendendo um paciente que você quer prescrever whey protein e esse paciente é intolerante, você tem que ter esse cuidado de prescrever um whey protein isolado zero lactose, porque nem todos são zero lactose, certo? Então essa é a principal aplicabilidade do whey protein isolado, tudo bem? Para aquele paciente que tem intolerância. Se fala muito sobre essa questão, né? Claro, o whey protein isolado ele é superior ao concentrado, porque o isolado tem mais proteínas e menos carboidratos. Quem nunca ouviu isso? Certo? Só que quando a gente compara os dois, como eu fiz aqui na imagem, a diferença é muito pequena. Né? Inclusive, um suplemento de whey protein que tem 24 gramas de proteína pode ser considerado um whey concentrado ou isolado em relação a essa margem aqui que eu coloquei. Certo? Então, essa diferença ela é muito pequena em relação à concentração de carboidratos e de proteínas, pensando no indivíduo saudável. O que não justifica a troca de um suplemento de proteína pelo outro. Mas essa diferença é significativa para aquele paciente que tem intolerância à lactose. Tudo bem? Então, pensando no indivíduo saudável, diferença mínima. Não justifica a troca, principalmente porque o preço costuma variar bastante. O whey isolado costuma ser bem mais caro que o concentrado. Tudo bem? Mas pensando naquele paciente intolerante, por mais que a diferença de carboidrato seja pequena, isso pode sim prover ali desconfortos gastrointestinais e essa troca é válida, beleza? Mas, quanto a isso, gera-se esse boato de que o whey isolado é melhor, por ter mais proteínas e menos carboidratos, mas para o indivíduo saudável essa diferença é muito pequena, né? Então, se estamos atendendo um paciente saudável, que tem o objetivo de perda de gordura ou ganho de massa muscular, um bom whey protein concentrado já é mais do que o suficiente. Né? Mais para frente, ao longo dessa aula, nós vamos ver outras opções de proteínas em pó, mas se a gente está pensando em prescrever whey protein para esses objetivos no indivíduo saudável, um bom whey protein já é mais do que o suficiente. Mas, para aqueles que estão sofrendo de desconfortos gastrointestinais com o whey protein concentrado, essa troca pode ser válida também para o whey protein isolado. Enfatizando, mas essa questão de que um ser superior ao outro por conta disso, né, para o indivíduo saudável, na verdade eu acho que essa é uma jogada de marketing para vender um whey protein mais caro sem a menor necessidade.
E o que é um whey protein hidrolisado? Né? A gente tem que partir do princípio que o whey protein hidrolisado ele vem de alguma fonte. Ou ele vem de um whey protein concentrado, ou ele vem de um whey protein isolado. A partir desses dois produtos, essa proteína ela tem as suas ligações peptídicas quebradas por hidrólise. E a partir daí surge o whey protein hidrolisado com aminoácidos livres. Então, esse whey protein, na verdade, ele tem os aminoácidos mais quebrados, por assim dizer, para facilitar a sua digestão. Normalmente vem do whey protein isolado, mas nada mais é do que um whey protein mais quebrado, por assim dizer. Um whey protein com uma sua digestão mais facilitada. Tudo bem? E aqui a gente já vê, acho que na própria embalagem, né, uma sugestão de que a digestão, que a absorção desse whey protein aqui, ele é mais rápida. Então esse cronômetro aqui eu acho que simboliza isso. Mas a gente vai ver ao longo dessa aula também que isso não significa muita coisa pensando em síntese proteica. Mas, enfim, na teoria, esse whey protein ele seria interessante para aqueles indivíduos alérgicos à proteína do leite. Porque, no caso, aqueles aminoácidos vão estar mais quebrados e a possibilidade da resposta imunológica em cima daquela substância seria menor. Na prática, a gente vê que essas proteínas elas não são 100% hidrolisadas. Isso pode ser um risco para aquele paciente. Então, na teoria, funcionaria muito bem. Na prática, nós não vemos muito bem isso. Então, pode ser mais interessante e seguro você prescrever para um paciente alérgico à proteína de leite um outro suplemento de proteína, ao invés de um whey protein hidrolisado. Então, a gente vê uma aplicação baixa, na verdade, para um whey protein hidrolisado. Tem essa questão da velocidade de absorção. Eles defendem muito isso, né? O marketing defende muito isso, que o whey protein hidrolisado ele é digerido de forma muito rápida, mas a gente vai ver alguns estudos científicos ao longo dessa aula e que, na verdade, isso no longo prazo, considerando as 24 horas do dia, não tem muita relevância. Uma outra aplicação para esse whey protein seria para aqueles pacientes operados, por exemplo, aquele paciente que acabou de fazer uma cirurgia bariátrica, ou um outro paciente com alguma complicação intestinal, que está ali com seu trato comprometido por algum motivo. Para esse paciente existe também uma aplicabilidade do whey protein hidrolisado. Mas a gente já está falando da nutrição clínica de um outro segmento e estamos fugindo um pouquinho aqui do ganho de massa muscular, do emagrecimento, que é a pauta principal da nossa aula. Mas pensando nos pacientes comuns que nós atendemos no dia a dia, a aplicabilidade do whey protein hidrolisado ela é muito baixa.